O primeiro simulado do Plano de Área do Porto e Região, conhecido como PAPS, aconteceu hoje. O objetivo é criar medidas integradas para controlar acidentes ambientais de grandes proporções. O simulado começou por volta das 8 da manhã. Este navio se chocou com um pier enquanto tentava atracar. O acidente deu início a um vazamento de óleo. Imediatamente, as equipes do próprio terminal cercaram a embarcação com boias para impedir que o material se espalhasse. Mas a quantidade de combustível era muito grande, cerca de 200 mil litros. O plano de área foi acionado e equipes da Codesp e de todos os terminais do Porto de Santos chegaram para auxiliar. Um cerco é montado próximo à ponte ferroviária, onde é instalada uma bomba para drenar o óleo. Exército, Corpo de Bombeiros, CETESB e IBAMA também são chamados. Apesar de todo o esforço, a fauna é afetada. Bichos de pelúcia representam os animais que passam por atendimento veterinário ali mesmo, em uma tenda montada pelo Instituto Gremar. O simulado foi no terminal da Embraporte, que fica na margem esquerda do Porto de Santos. Todas essas ações estão previstas no Plano de Área do Porto de Santos, que envolve os 45 terminais instalados desde Cubatão até o Guarujá. A medida é exigida por lei federal desde 2000 e tem o objetivo de minimizar os danos ambientais durante grandes acidentes. A previsão de acionamento para esse plano de área assume-se que seja já uma emergência de porte mais significativo. Porque todas as empresas que fazem parte do plano de área, essas 45 empresas, cada uma delas tem o seu plano de emergência individual. Então, numa primeira resposta, vai entrar o plano da empresa. Numa segunda resposta, entra o plano de emergência da Codesp, que é a gestora portuária. E se esses dois planos, com os recursos que estão agregados a esses planos, não forem suficientes, aciona-se então o plano de área para uma terceira resposta. Ou seja, espera-se que seja um acionamento para uma emergência já de um porte mais significativo. De acordo com a Companhia Docas de Santos, até hoje não houve um acidente com as proporções do que foi simulado hoje. Aqui no Porto a gente tem algumas pequenas ocorrências de manchas órfãs, que são poucos litros, de 5 a 10 litros, é um cenário mais comum. Um cenário desse a gente nunca teve aqui no Porto de Santos, mas as equipes devem estar preparadas, todas devem ter seus planos para atender esse tipo de situação. O treinamento durou 4 horas. Posteriormente, os órgãos e terminais envolvidos vão se reunir para fazer um balanço e discutir melhorias para o plano de área. Tem uma série de coisas para ser ajustada ainda, né? Mas eu vejo como positivo. Foi escolhida uma área que é neutra, uma área que deu para se interagir todas as equipes aqui, e aí acho que tira-se 70%, acertamos 80% de tudo isso aqui. Eu vejo isso. Para comentar mais sobre o simulado, nós recebemos agora o apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. Maxwell, o quão é eficaz esse tipo de simulado na hora de se combater uma ocorrência real? Simulados são sempre importantes. Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores, a você, Irineu, é sempre um prazer estar aqui. Como disse inicialmente, simulados são sempre importantes, mas eles não possuem aí a capacidade preditiva, né? A capacidade de prevenção dos incidentes. Nós estamos aí fazendo simulados em virtude da questão corretiva, ou seja, a partir do momento que você tem um evento, esse evento vai gerar uma série de ações que são ações que vão combater ações que necessariamente estão relacionadas a esse evento. Capacidade preditiva de prevenir incidentes está relacionado à questão de fiscalização, investimento na parte sistêmica e principalmente, o que é mais importante, Irineu, a parte de comunicação com a própria população. Isso a gente ainda está um pouco distante da realidade que é necessária, principalmente se nós compararmos internacionalmente. E nisso que você falou, quer dizer, seria importante envolver a própria população também, até porque pela imprevisibilidade você não sabe como as pessoas vão reagir um acidente real, não é, Marcos? É cada vez mais informar de forma quantitativa e qualitativa, isto é importante. Eu me recordo que em certa oportunidade eu estava em Orlando para uma palestra internacional na área portuária também, um evento que estava ocorrendo, e aí veio uma previsibilidade de se ter ali um tornado.
E esta previsibilidade comunicava não só através das TVs, através das rádios e entre outros meios de comunicação, não gerando aí o desconforto na população, onde todos estavam devidamente preparados para atuar numa situação como aquela. A situação não ocorreu com as proporções que inicialmente foram mencionadas, mas de forma preventiva você conseguiu agir para que não pudesse ter problemas caso um evento como esse viesse a ocorrer, Irineu. Bom, depois de um ano, né, do acidente da Ultracargo, você diria que o porto está mais preparado para prevenir acidentes, Maxwell? Prevenção, não. Não. Talvez correção, sim. E aí vai um pouco ao encontro da questão cultural. Nós ainda não temos aí aquele viés do planejamento, de buscarmos ter uma capacidade preditiva, como eu mencionei inicialmente. Evidentemente, Irineu, nós temos que ter a plena convicção e a ciência também de que o porto oferece risco para a cidade, até em virtude de tudo aquilo que um porto armazena. Integração dessas informações, ter cada vez mais a eficiência de fiscalização em virtude desta capacidade de armazenamento destas informações para que você venha gerir, os eventos e principalmente, o que é mais importante, as questões investigativas, o que nós não conseguimos ter hoje, um mapa sinótico dos problemas que eventualmente poderíamos ter no porto e fruto disso, tomar as ações que são necessárias para que eventos de proporções como a Ultracargo não volte a ocorrer, Irineu. Bom, o PAPS, né, que é esse plano de área do Porto de Santos e região, o que é exatamente, como funciona esse plano? Nós temos aí inúmeros atores que cada vez mais vêm se associando para que façam esses planejamentos. Na verdade, esses planos que nós temos hoje, que são planos diretores, eles precisam trazer a transição para a questão operacional, Irineu. Isso é muito importante. A gente percebe também que hoje nós buscamos muito o planejamento, mas ainda não temos o expertise para poder transicionar isso para a questão operacional. Ou seja, tirar do papel para a prática. Exatamente. Resumindo. Isso é o que é mais importante, você transicionar o teu planejamento para operacionalidade. Porque às vezes no papel tudo é bonito e tudo funciona, né? E na prática acaba não sendo exatamente como as pessoas gostariam. Né? A decisão de mesa, ela deve ocorrer, mas essa decisão que necessariamente está relacionada ali à questão executiva, que muitas vezes ocorre, ela tem que ter um viés de transição para a operação. Se você não transicionar com a mesma eficiência que você planejou, o resultado é muito ruim lá na ponta. Queria saber também a sua opinião a respeito da atuação das autoridades legais em relação a outra questão de segurança, não é, Maxwell? E essa é mais urgente. Dezenas de cilindros com gases tóxicos foram esquecidos no Porto de Santos e estão gerando um debate entre Condema, Codesp e Ministério Público de Guarujá. É o que eu chamo de repasse de responsabilidade. Nós temos isso muito no nosso país. A gente vem acompanhando aí nos processos políticos, né? As pessoas acompanham muito a frase do eu não sabia, né? E a gente pode fazer um paralelismo com a notícia que você está pontuando agora. Qual é esse paralelismo, Irineu? A gente tem a burocracia que eu menciono, não é a burocracia necessariamente para que possa fortalecer cada vez os processos. Não, você tem o repasse da responsabilidade pelo envolvimento de inúmeros atores. O que isso acaba sucedendo? Problemas como eventualmente nós estamos presenciando hoje. Ou seja, cargas que estão disponíveis no porto e não tem um ator devidamente responsável para que possa atuar do início do processo, entre o meio do processo e concluir este processo. E aí, mais uma vez, quem sofre é a população do modo geral, o segmento também, em virtude dos riscos inerentes a cargas como essa. Que são gases perigosos, lá pelo que eu li, não é, Márcio? E aí se desfazer disto também tem de se ter até um procedimento tá muito tempo adequado. Abandonado, né? E corre risco agora de se mexer até naquele cilindro. Exatamente. Né? Aí você tem que ter aí empresas ou profissionais capacitados para que possam remover e se desfazer desses produtos que estão lá armazenados há tanto tempo. Bom, Marcos, mudando um pouquinho de assunto, os portos de Santos e São Sebastião escoaram 158 milhões de toneladas no ano passado. Em valor, os produtos somaram quase 30% da balança comercial do país. Os dados estão no Anuário dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, publicação lançada na noite de ontem. Bom, Marcos, o que mais informação sobre o Porto de Santos é possível encontrar nesse anuário?
Nesse anuário, além das informações de movimentação, nós temos aí os planejamentos que hoje estão sendo elaborados para que possam ser atuados não só pela Companhia Docas que nós temos aqui em Santos, mas também um plano diretor nacional e o que é mais importante, os dados que estão sendo mencionados aí nesse anuário, Irineu, é a capacidade de movimentação e escoamento de carga que nós temos hoje. Toda esta capacidade, se nós vincularmos a tudo aquilo que nós sempre mencionamos em relação aos investimentos de infraestrutura e no modal ferroviário, principalmente, Irineu, eu quero crer que nós possamos ter no Porto de Santos uma participação muito maior no PIB brasileiro do que nós tenhamos hoje. Por que eu faço esta menção? Porque nós já sabemos que boa parte ou boa parcela deste escoamento ou destas cargas já vem sendo perdido para outros portos, como Paranaguá, que vem sendo um porto hoje bastante competitivo e aí trazendo para a nossa realidade, sendo necessariamente bairrista, nós não podemos deixar de ter a eficiência para que a concorrência possa fortalecer cada vez mais o Porto de Santos. Bom, o lançamento integra o plano da Sopesp de se consolidar como um centro de inteligência do setor. O que isso significa, Max? O que é esse centro de inteligência? Qual é a representação dos sindicatos? A gente percebe hoje, Irineu, que a movimentação vem sendo feita em virtude da federalização, né? Nós temos aí a participação de inúmeros sindicatos, a Sopesp vem capitaneando este movimento, até em virtude das normativas que vêm ocorrendo hoje, principalmente pelo governo federal, e esta iniciativa da Sopesp de transformar isso numa federalização, talvez possa contribuir para que você tenha um interlocutor muito mais fortalecido e também dar velocidade em função das normativas e legislações que são inerentes ao porto. Este é um movimento um pouco diferente que nós estamos habituados e eu acho que um processo de mudança ele é importante, Irineu. Nós já testamos alguns modelos, esses modelos já ficaram talvez ultrapassados ou certamente não possuem mais a eficiência que se tinha no passado e talvez você transformar ou mudar para um novo modelo de gestão seja saudável para o segmento portuário. Não é fácil fazer isso. Não é fácil, mas é o que eu sempre menciono. Para que você faça qualquer processo de transformação, a primeira atividade que você deve realizar é iniciar, entendeu? E aí está se demonstrando mais uma vez, pelo menos, a iniciativa de se passar por um processo desse de transformação. Evidentemente, eu acho que você está coberto de razão. Você tem inúmeros atores aí que vão puxar a corda um pouco para cada lado. E aí, se você tiver uma boa gestão fortalecida, talvez a gente consiga implantar um novo modelo de gestão. Mudar um pouquinho de assunto, aproveitar a sua presença aqui, Marcos, para falar do Santa Portal, que está de cara nova, tem lá vários blogs agora abordando vários assuntos e você assina um desses blogs. Como está sendo essa experiência? Conta um pouquinho para a gente. A experiência tem sido bastante interessante, Irineu, até porque nos força cada vez mais, apesar de estarmos atualizados, mas nos atualizarmos cada vez mais, porque o volume de informação de um blog, ele é bastante grande, e aí você tem que estar antenado com tudo aquilo, também, exige dedicação, não tenha sombra de dúvida. Apesar do programa Porto e Negócios, a nossa participação aqui no Caderno Regional, hoje também temos aí mais um meio de comunicação com esta atividade, que é uma atividade extremamente importante. Você mencionou aí um percentual bastante representativo no PIB e eu quero crer que cada vez mais, se nós pudermos contribuir com a população, levando informação de qualidade em relação ao que nós temos de mais precioso na nossa região, que é o Porto de Santos, eu quero crer que talvez a gente possa fazer também o nosso papel, né, Irineu? Não deixa de ser uma forma de aproximar o público, né, do Porto também, não é, Marcos? Não tenha dúvida, e cada vez mais ser participativo. Eu acho que isso é o que faz o grande processo de transformação. Quando a gente tem a sociedade envolvida dentro dos processos, sem que nós tenhamos aí um regime, como eu sempre menciono, democrático e monárquico, acreditando que alguém vá fazer um processo de transformação, e quando esse processo é capitaneado por um grupo, além de ter muita mais força, evidentemente, ele atende muito mais os interesses individuais. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Uma boa noite para você. Sempre um prazer, Irineu.